Salve, salve, galera! O que tá acontecendo aqui? Que é isso? Eita, pô! Salve, salve, galera navegando na área! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peguem os equipamentos de mergulho que hoje falaremos de Uma Casa no Fundo de um Lago, do Josh Malerman, livro trazido ao Brasil pela editora Intrínseca. Uma Casa no Fundo de um Lago é categorizado como uma novela, pessoal, pela quantidade de palavras, pela quantidade de páginas que ele tem. Ele não se encaixa em um romance, que seria uma coisa um pouco mais extensa, e nem se encaixa num conto, por ele ser um pouco longo demais. Não é longo a ponto de ser um romance, nem curto a ponto de ser um conto. Então o que eu tenho aqui nas minhas mãos, galera, é um livro curto, é uma novela, um livro direto e reto, sem grandes aprofundamentos, de um cara que virou adorado e contestado aqui no Brasil. Ele trouxe inicialmente, ficou bem conhecido pelo mundo e até aqui nas terras tupiniquins, com esse camarada aqui chamado Caixa de Pássaros, que muita gente adorou, eu me incluo nesse time, hein? Mas para outras pessoas também é uma negação. É um livro muito contestado, como todos os livros do autor que foram traduzidos aqui para o Brasil. Caixa de Pássaros, Piano Vermelho, Uma Casa no Fundo de um Lago, todos foram bem contestados, tendo opiniões bem mistas, grupos bem divididos. O Caixa de Pássaros, por exemplo, foi um livro que estourou e é um livro que vai ter uma adaptação cinematográfica prevista para ser lançado no dia 21 de dezembro de 2018 e conta com a Sandra Bullock no papel principal. O segundo título do autor aqui no Brasil foi Piano Vermelho e veio para confirmar a tese se o autor ia continuar sendo adorado ou se ele ia continuar sendo detestado ou se ele ia misturar um pouco as coisas. Alguns adoraram Piano Vermelho, e eu não me incluo nesse time. Outros acharam uma negação, se afastando definitivamente do autor, principalmente quem não gostou de Caixa de Pássaros e Piano Vermelho, disseram por aí que nunca mais vão dar uma chance pro autor. Eu gostei muito de Caixa de Pássaros, pessoal, achei um suspense psicológico de altíssimo nível, foi um dos melhores livros que eu li em 2016. Ele tem um final aberto e também contestado, um final que funcionou super bem para mim, toda a ambientação, tudo que você acompanha os personagens vendados, que eles não podem tirar as vendas ou abrir os olhos nas ruas, você se sente lá dentro. Eu me sentia com medo, escutando mais do que vendo, um livro que mexeu muito com os meus sentidos e que eu sempre vou recomendar aqui no canal. Piano Vermelho me decepcionou muito, pessoal, e eu também culpo muito a minha expectativa. Como eu gostei muito do primeiro livro, eu fui com muita sede ao pote para consumir qualquer tipo de material do autor e embora o suspense seja muito bom, foi bom para mim. Eu não digo que o livro é ruim, as opiniões são simplesmente pessoais. Eu acho que o suspense me fisgou, mas ele não desenvolveu a ponto. Eu ainda acho um livro um pouco raso e tem um final totalmente discutível. Muita gente tentou teorizar sobre o que era, mas é uma forma de encontrar um sentido para o que não tem muito sentido. Eu não sei se as teorias por aí atingem 100% do que o autor quis passar, eu acho muito provavelmente que não. E eu li diversas vezes, eu li 3 vezes o final para tentar entender, entrei em alguns grupos de discussão e vi várias teorias e várias metáforas para tentar dar sentido para o que não tem sentido. É um livro discutível, também tem opiniões mistas e foi algo que eu não me agradou, definitivamente. Vamos falar agora de Uma Casa no Fundo de um Lago, Josh Malerman, Strike 3, o que eu achei desse camarada aqui. Aqui a gente acompanha a história do James e da Amelia, 2 jovens, 2 adolescentes de 17 anos. Em um encontro casual, James cria uma coragem, mesmo encabulado, e convida a Amelia para sair. O primeiro encontro do jovem casal seria um passeio de canoa em um lago. Regado a sanduíches e uma paisagem de tirar o fôlego, o jovem casal começa a conversar muito timidamente sobre encontros passados, sobre frustrações, cada um tentando tirar o melhor de si para não fazer esse encontro ser chato e para ele ter uma repetição. Uma coisa bem bonitinha de adolescente quando eles acabam avistando um caminho que desembocava em um túnel. Escuro, apertado e cheio de pichações, esse pequeno túnel leva para um lago totalmente isolado e escondido, meio pantanoso nas descrições e que lá esconde um lugar mágico que desafia todas as leis terrenas. Esse lago, esse lugar mágico escondia uma casa de 2 andares
no seu fundo, com direito a jardim, com direito à piscina, com direito a tudo que se tem direito, inclusive mobílias que não saíam flutuando por aí. Por isso que eu digo que a casa era um lugar mágico que desafiava todas as leis da gravidade, todas as leis terrenas. E desde o início, James e Amelia já começaram num misto de surpresa, num misto de medo, junto com curiosidade, começaram a se perguntar o que aquela casa no fundo de um lago escondia, ou melhor, quem ela escondia. Como escrito na própria capa do livro, só porque a casa está vazia não significa que não tem ninguém dentro, não é verdade? Uma coisa é fato, pessoal, uma casa no fundo de um lago tem uma história muito original, é uma história bacana, mas eu acho engraçado como o autor ele consegue construir obras contestadas. Caixa de Pássaros, Piano Vermelho e agora esse camarada aqui, dificilmente você vê na internet, e eu digo isso em alguns sites de resenha, em alguns clubes do livro online, dificilmente alguém chega e fala que a obra do autor é simplesmente ok. Ele é sempre muito misto no quesito amar e odiar. Uma Casa no Fundo de um Lago não é diferente nas opiniões que eu vi por aí afora. Falando especificamente desse livro aqui, mas eu consigo pegar os outros dois nessa mesma opinião, eu vi muita gente falando, nossa, que livro incrível, que coisa absurdamente bela e rica, e de um outro lado eu vejo as pessoas falando, ué, o que será que eu acabei de ler? A obra sofreu muito em território norte-americano, pelo jeito que foi divulgado, pelo jeito no qual o marketing foi conduzido, que o vendeu como se fosse um livro de horror. E definitivamente Uma Casa no Fundo de um Lago não é um livro de horror, para mim é um livro de suspense misturado com fantasia. Ele tem sim um tiquinho claustrofóbico, um tiquinho de horror, mas ele não é calcado nessa via, ele é muito mais puxado para um suspense. E muita gente se decepcionou justamente por esperar dele algo muito mais horripilante, algo muito mais puxado para o Caixa de Pássaros. Definitivamente não é um livro de horror. Falando um pouco das minhas percepções, as minhas análises, a minha opinião sobre a novela, eu não gostei, pessoal, não me agradou. Eu tirei o melhor que ela tinha, sim, vou abordar os pontos positivos. Dessa vez não foi culpa da expectativa, porque eu tinha lido Caixa, amei, fui com uma expectativa altíssima para Piano e me decepcionei, e dessa vez eu fui com a expectativa bem mediana e não gostei, mas é um caso puro de opinião, não que o livro seja ruim, longe disso, mas uma questão de gosto, e eu vou abordar agora o que me agradou e o que me desagradou em Uma Casa no Fundo de um Lago. Eu gostei muito da ideia, eu achei muito original, eu gostei da veia fantasiosa, eu gostei principalmente da ambientação, de se passar no fundo de um lago, grande parte da história. Eu acho o autor muito inteligente e muito capaz para escrever suspense e arrastar a gente no suspense. Em um ponto do livro, quase no final, tem um clímax de realmente tirar o fôlego, você vai meio que se antecipando e acelerando a leitura para saber mais. Então, é um livro muito bom em trazer um suspense original. Mas, em contrapartida, é um livro muito raso, é um livro sem grandes explicações e tem até uma passagem que diz nada de como ou de porquê, mas o livro não tem um pingo de profundidade. Eu sei que é um short story, eu sei que é uma novela. Muita gente vai falar, mas a intenção do livro é ser assim, e, na minha opinião, não justifica. Um short book ele não precisa ser raso porque ele tem uma quantidade reduzida de páginas. O próprio King está aí para comprovar. Quem leu Um Bom Casamento, por exemplo, que é uma short story, é uma novela de quase 120 páginas, é menos páginas que a gente encontra aqui, e tem um desenvolvimento, tem a parte de background, tem a parte de personagem muito forte que definitivamente você não vai encontrar nesse cara aqui. É raso, é rápido e rasteiro, você tem que suspender a descrença em alguns momentos, e eu não digo que você tem que suspender a descrença pela fantasia de se ter uma casa no fundo do lago, mas pela falta de explicações gerais. De repente, os personagens já descobriram a casa e eles já estão mergulhando, eles já possuem um equipamento profissional de mergulho, eles já fizeram aula de mergulho, tudo isso em passagens de 1 a 2 semanas. Eles mergulham com máscara
com um cabo e o cabo não está ligado a compressor nenhum. Algumas coisas que parecem bestas. Ah, Bruno, nada a ver isso que você está levantando. Muita coisa besta, vai. Podem ser questões bestas, mas não é para mim. Eu acho que para o suspense funcionar, para o horror funcionar, para o mistério funcionar, você tem que comprar esse mistério, você tem que estar imerso nele, você tem que se importar com os personagens. Se você não se importar, se esses personagens não passarem um background, um carisma, você acaba não se importando com eles, e se você não se importa com eles, você não compra o mistério no qual eles estão passando. O final, mais uma vez, marca do autor, é totalmente aberto, ele repete o que ele fez em caixa, em piano, mas nesse caso aqui, especificamente, ele é um grandíssimo ué, porque é muito difícil você entender, e eu vi várias teorias por aí tentando explicar o que era o final, mas não sei se convence. As pessoas, mais uma vez eu digo, que tentam teorizar para explicar ou para encontrar um jeito de gostar do livro e de entender o final, mas definitivamente o autor não deixa claro o que é. Eu vi até um comentário no Scooby muito bacana sobre a casa estar ligado com a perda da inocência, e isso justifica um pouco do que acontece no final, mas eu não sei se vai por aí, pessoal. Alguns vão se decepcionar, outros vão tentar teorizar para achar uma explicação, mas o final, sem dúvida alguma, possui algum tipo de explicação. Isso vai ficar por sua conta. Tem coisas boas, tem boas passagens, tem uma ambientação bem bacana de adolescente, tem uma história de amor bem bonitinha mesmo, mas o final é um grandíssimo vai ficar muito na cabeça de vocês de tentar entender. Se vocês quiserem tentar entender, eu reli algumas vezes também, entrei em alguns grupos de discussão, absorvi algum ponto ou outro, mas não fez sentido para mim como fez para algumas pessoas. E se você já gostou de alguma outra obra do autor, então dê uma chance. São 160 pagininhas, dá para ler numa sentada. A diagramação do livro está muito bem feita, a arte de capa também. A capa tem uma textura gostosa de sentir. Ele é bem baratinho, porque ele tem pouquíssimas páginas, tem detalhes, ilustrações na separação dos capítulos em forma de água, em forma de gotas. Tá bem bacaninha, é uma edição boa para se ter. Se você já tem os outros 2 livros também, complete a sua coleção. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Peço mais uma vez para não levarem as minhas opiniões pessoais no coração. Eu nunca falo sobre a qualidade do livro, e sim sobre os meus sentimentos com relação à obra. E se você já leu e gostou ou não gostou, deixe aí nos comentários para eu saber. As pessoas que curtiram, eu quero muito entender o que fez gostar, o que foi o ponto positivo, para eu tentar enxergar um outro sentido ou dar uma outra dinâmica para a história. Eu gosto muito disso quando eu não gosto de um livro, saber as outras opiniões para tentar vê-lo de uma outra vertente. E você que concorda comigo também, vamos bater um papinho lá nos comentários. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, não percam o que vem por aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, deixo aquele beijo grande, o abraço apertado de sempre, e nos vemos no próximo vídeo. Fui!